um Instagram profissional, porque eu sou um pouco ruim para isso. Então, as pessoas, depois eu vou, pelo menos na época da pandemia, eu vou colocar coisas Ó, nesse o Bill Instagram. Wesley tá aqui, ó. O Bill Wesley que é lá de Floriano, né? O Bill É Wesley meu que é amigo de toda a urologista. vida, desde do Isso. maternal. Seja bem-vindo, Wesley. Vamos ver se a gente vence essa batalha todo mundo junto, dando o melhor que cada um pode dar nesse momento realmente de bastante dificuldade que o mundo passa, né? Tô Germano, obrigado. Alvina Dias. Essa live hoje a gente vai tentar esclarecer muito bem voltado para os médicos, né, o que a gente decidiu nessas 2 semanas desses trabalhos intensos aqui. Esse grupo foi inicialmente liderado pelo professor Luiz Ayrton e hoje esse grupo está com 134 pessoas, né, envolvidas na causa, cada um usando seus talentos no que faz melhor, e os gestores de saúde também estão envolvidos nesse grupo, tentando encontrar uma solução. Então, vamos fazer, Marina, em torno de 40 minutos e vamos ser realmente bastante objetivos, né? Nós terminamos hoje o protocolo que a gente trabalhou essas 2 semanas sobre a sua ajuda, a doutora Lina, Zé Wilson, Gerson e o Alexandre Adar. E eu queria que você resumisse isso baseado na sua experiência, do que vocês tiveram do começo, como estão agora, e o que a gente está propondo para os nossos médicos que estarão no fronte do atendimento aos pacientes com suspeita de Covid. Seja bem-vinda. Você pode se apresentar novamente para o pessoal, para quem ainda não a conhece, por favor. Tá, obrigada. Boa noite, sou a Marina Bucabaju, sou médica, me formei na Federal e trabalho agora em Madrid, na Espanha. Sou internista, que aqui é um pouco uma mistura entre a clínica médica, infectologia e paliativos e alguma coisa mais, doenças raras e alguma coisa mais, são 5 anos de residência. Fiz mestrado, fiz doutorado, dou aula na Universidade de São Paulo Seu, dou aula tanto para medicina, como dou algumas aulas de doutorado também. E também sou coordenador do Núcleo de Iniciação Científica da AFAESP e sou revisora de alguma revista europeia também. Então, toda essa história do Covid, aqui o nosso mérito, entre aspas, é que a gente pegou isso antes, né? Foi indo de leste a oeste. Então, os chineses pegaram primeiro, depois os italianos e os espanhóis, e agora chegou aí. Então, a gente já tem, os italianos têm 2 meses mais que o Brasil e a Espanha tem 1 mês e pouco mais que o Brasil. Então, a ideia de eu ser consultora no grupo é de dar essa experiência de 1 mês e pouco. Então, antes de falar o protocolo mesmo, acho que já teve um livro disso, a gente já liberou, já está divulgado. E eu queria falar um pouquinho, quando a gente faz os protocolos, é muito fácil a gente procurar um protocolo já feito de uma doença conhecida, e eu pensei, insuficiência cardíaca, meu doutorado é de insuficiência cardíaca. E existem milhões de pacientes de insuficiência cardíaca, então é muito fácil fazer uma tese, fazer um protocolo, fazer um ensaio clínico, fazer ensaios clínicos multicêntricos. Eu participei de um que era Londres, Porto e Saragoça. É muito fácil para uma doença frequente, uma doença que tem há muitos anos. Mas no caso de uma doença, mesmo sendo frequente, foi muito rápida, num curto intervalo de tempo, é difícil fazer um protocolo que seja com evidência A. Então, a gente chama protocolo, mas realmente são umas recomendações. Então, coloquei aqui um documento que é o protocolo do Covid feito por um alemão, mas é um grupo internacional que eles, de vez em quando, eles vão atualizando. Tem 100 e poucas páginas, é um manual. Quem quiser pode pedir pelo meu Instagram novo que eu posso mandar por e-mail sem nenhum problema. E a primeira coisa que eles falam no tratamento é como até 5 a 10% podem ter um desenvolvimento grave, potencialmente fatal. Isso, para o Brasil, são 14 milhões e 700 mil pessoas. Esse dado eu tirei de 70% serão infectados, que é o dado que a gente tem na Espanha, 70% foram infectados já. E desses 5 a 10% vão ter um grave potencialmente fatal, 14 milhões e 700 mil.
Há uma necessidade urgente de ter medicamentos eficazes. O tempo nessa pandemia é demasiado curto para o desenvolvimento de novos agentes específicos. Uma vacina também levará demasiado tempo a surgir. Dessa forma, antivirais ou moduladores imunológicos já existentes com perfis de segurança conhecidos ganharão força como o caminho mais rápido para combater a Covid-19. Então, não é uma coisa que Marina está falando, Sabas está falando ou fulano de tal está falando. É uma coisa que é uma orientação mundial de pessoas que são renomados cientistas. E que, além de ser renomados cientistas, estão vendo isso todo o tempo. Então, não vai ser uma coisa perfeita, vai ser o que a gente pode fazer. Então, todas as orientações que eu dei foram dos protocolos aqui. Então, a gente teve vários protocolos. Ia mudando cada 2 a 3 dias, porque ia dependendo um pouco da experiência que a gente tinha. Então, isso é um pouquinho longo, mas eu queria só explicar, porque muita gente ouviu comentários dizendo que isso é achismo. Da hidroxicloroquina é achismo, de não sei o que é achismo. E me parece um pouco assim uma falta de respeito, porque uma coisa é a opinião, eu acho que, do meu pai, por exemplo, que não tem nada a ver com a medicina, e a opinião de profissionais que estão vendo isso, ou profissionais que estão estudando, não é um achismo, é uma opinião saída da nossa, cada um da experiência, ou teórica ou prática. No caso desses protocolos, por que mudavam? Não é porque um médico, a gente estava na cafetaria, tomando um café e dizia, eu vi um paciente que melhorou, eu vi um paciente que piorou. Não era isso. Todos os dias de manhã a gente se reúne, são histórias que são eletrônicas. Então, o diretor médico do hospital que trabalha até as 8 da noite, pega os dados dos pacientes e ele, igual que a gente tem um chat com nossos amigos da faculdade, os diretores de hospital de Madrid têm o seu chat também, que dá até medo saber o que eles falam aí. Então, a experiência tirada para esses protocolos é da experiência vista pelos diretores médicos em conjunto, ou seja, é da experiência de ver 46 mil casos. Então, mesmo não sendo uma experiência publicada, eu acho que é uma experiência a ser levada em consideração, porque são 40 mil casos. Alguns foram bem, alguns foram ruins, e a nossa experiência é disso. Não é a Marina acha que. Certo? Então, os protocolos foram mudando, algumas coisas foram entrando, outras coisas foram saindo, ou bem pela experiência conjunta, ou bem por artigos que fossem saindo. Obviamente, a gente escolhe os artigos que a gente vai seguir, porque tem artigos que não tem nenhuma lógica, metodológica nem nada. Então, por curiosidade, antivirais saíram, alguns antivirais saíram de alguns hospitais, de outros deixamos nos primeiros 5 dias da doença. A azitromicina entra e sai de acordo com o hospital. Ciclosporina, por exemplo, a gente tentou e não deu certo. Interferon tentamos e não deu certo. E os 2 únicos fármacos que estão no protocolo desde o primeiro dia, há mês e meio, é a hidroxicloroquina e o tocilizumab. Depois desses diretores médicos, desses gestores verem 46 mil casos e analisarem 46 mil casos, decidiram deixar a hidroxicloroquina e o tocilizumab. Então, eu acho que também isso é uma evidência, não é evidenciar, mas eu acho que isso é uma recomendação, pelo menos, que se deve pensar. Então, em alguns hospitais tem Caleta, outros não. Por exemplo, no meu tem, no 12 de outubro não tem, Calda é um tal. Mas em todos os protocolos, desde o início, tem esses 2 fármacos. Por quê? Porque isso não é uma dúvida entre ninguém. Então, às vezes, quando me comentam da hidroxicloroquina, eu comento no hospital, que no Brasil ainda não está definido o papel da hidroxicloroquina, riem de mim. Porque ninguém entende, porque aqui agora a nossa luta não é o tratamento das formas precoces, é o tratamento das pessoas que não melhoram com a hidroxicloroquina e a azitromicina e das pessoas que chegam no hospital tarde. Essa é a nossa luta. É aí que a gente está lendo estudos. É tanto que, às vezes, no grupo botam, leu o estudo tal, disso. Não leu mais nenhum estudo da hidroxicloroquina, porque eu já tenho certeza disso. Nem eu, nem nenhum dos meus colegas, porque a gente tem outra frente. Então, Marina, nós chegamos hoje a finalizar o nosso protocolo. Eu queria que você passasse para os nossos colegas médicos que estão hoje, que irão atender os pacientes, como é que eles devem fazer, como prescrever a medicação, para quem prescrever, nós não vamos ter teste para fazer, baseado essencialmente na clínica. Qual é a clínica que ele tem que valorizar e como ele deve prescrever a medicação? Bem, então, a clínica principal não necessariamente vão ter todos os sintomas. A maior parte tem febre,
E pode ter tosse, sintomas digestivos. A gente tem muita frequência de sintomas digestivos. Os chineses não diziam tanto, a gente tem muita. Pode ter anosmia, ou falta de cheiro, falta de gosto. Dor muscular também tem muito, tontura, como se fosse um vértigo, uma vertigem. O que mais que a gente disse? Odinofagia, mas mais que mesmo odinofagia, o que eles dizem é que tem como um bolo na garganta. E tem menos sintomas catarrais, menos sintomas altos que, por exemplo, no influenza. Obviamente que isso não descarta, mas é menos comum. Se é só isso, sem as outras coisas, é menos frequente que seja o coronavírus. Então, é muito importante nessa doença saber em que ponto que o seu paciente está. Não vai ter os mesmos sintomas no segundo dia que no 10º ou que no 20º dia. E nem o tratamento, obviamente, vai ser o mesmo. Então, nos primeiros 5 dias, eles vão ter esses sintomas gerais, com muita febre, normalmente. E a maioria, a partir dos 5 dias, se autolimita a doença em 5 dias e outros vão evoluir. Então, a nossa ideia, como 14 milhões 700 mil pessoas, mais ou menos, no Brasil, vão evoluir para uma forma grave, o que a gente pensou foi tentar evitar que essas pessoas cheguem na forma grave. Como? Tratando nesse momento nos primeiros 5 dias. Então, o protocolo basicamente é para esses pacientes que chegam no 3º, 4º dia, eu diria mais ou menos até o 7º dia, porque a partir do 7º já talvez esteja entrando na fase inflamatória. A partir do 10º, eu não daria um tratamento domiciliário sem uma radiografia, por exemplo. Mas até o 5º, 6º dia, sim, que pode ser um contexto clínico de dar hidroxicloroquina e azitromicina, se o paciente não tem nenhum fator de risco. Você não viu nada, não constatou insuficiência respiratória. Se tem insuficiência respiratória no dia 1, obviamente tem que estar a saturação, a auscultação, se possível uma radiografia, mas se não, se são os primeiros dias, não é obrigatório, se não tem outros dados. Então, nesse paciente, azitromicina e hidroxicloroquina, 400 de 400 de hidroxi primeiro dia e depois só 400 ao dia e a azitromicina 505 dias. No caso dos pacientes de risco, cardiopatas, ou que a gente tem uma certa dúvida, plurimedicados, cardiopatas, principalmente se tiver fração de ejeção deprimida. Nos hipertensos, não. O que a gente está falando é de coronário. O que a gente fala é de fatores preditores para arritmia, ou seja, coronário que tem uma fração de ejeção baixa e pacientes que têm alguma outra droga arritmogênica, beta-bloqueador e alguma outra coisa que seja arritmogênica, alguma alteração magnésio, alguma alteração hidroeletrolítica. Nesse caso, se o eletro sim que deveria ser feito, e se o eletro tiver um QT corrigido maior que 500, não colocar as drogas, se é de 450 a 500, colocar só a hidroxicloroquina. Então, nos lugares que não tem um eletro disponível, meu pai, por exemplo, não vai ter um eletro disponível, dá só a hidroxicloroquina, porque a probabilidade dele ter uma arritmia, e o meu pai tem uma fração de ejeção de 28%, então, ele tem uma certa probabilidade de arritmia, mas a probabilidade, se ele evolui para uma pneumonia grave, a probabilidade de falecer é maior que a probabilidade de arritmia com a hidroxicloroquina, nas doses que a gente está usando e com o tempo que a gente está usando. Heparina, quando os colegas devem prescrever heparina para o paciente nessa fase inicial? Na fase inicial, a gente não tem dúvida que todos devem ter heparina a uma dose baixa. Alguns dizem que com 40 de enoxaparina já seria suficiente. E outros dizem que vai depender um pouquinho do peso. Eu acho que realmente para o paciente normal, com 40 bem, com fatores de risco protrombóticos, fazer com o peso. Se não tem fator de risco uma semana e se tem 2 semanas. Por quê? A maioria desses pacientes realmente nunca necessitariam, na fase inflamatória, não necessitariam. A coisa é que o que a gente está tentando é diminuir essa quantidade de graves. Mas vai continuar. A hidroxicloroquina com a azitromicina não vai eliminar a probabilidade de que essa pessoa desenvolva uma pneumonia. Vai diminuir a probabilidade. Então, a gente quer fazer isso. Mas nesses que vão entrar na fase inflamatória, o fato de ter tido heparina vai diminuir muito as probabilidades de ter um TEP.
Ok. Quais são os critérios que o médico que está na urgência vai dizer para o paciente? Não, você não pode ir para casa, você tem que ficar internado. Qual é o critério que ele deve observar mais? Ou se ele está lá no interior, no lugar que não tem uma possibilidade de ele ficar Isso. internado, como transferir e quando internar? A clínica, essa clínica que eu digo, a auscultação, qualquer mínimo crepitante, já se não tiver a possibilidade de uma radiografia, eu não trataria em casa. A saturação também, lembrar que a saturação, no senhor de 80 anos, o objetivo não é o mesmo de uma pessoa de 30 anos. Então, nos senhores maiores, se satura mais que 92, 93, tá bem para ele, mas numa pessoa jovem tem que ser pelo menos 95. Logo, os critérios analíticos que a gente viu, de MERU-D, transaminados, GGT e os de radiografia. No caso de ser no interior, o caso, por exemplo, do meu pai, o médico que foi atender o meu pai, no interior, se não tiver nem radiografia, nem analítica, nem nada, eu me guiaria muito pelo tempo de evolução dos sintomas. É que isso é matemático. Se tiver menos que 7 dias e não tiver dispneia e a saturação tá bem, eu fico mais ou menos tranquila de deixar em casa. E se já tem mais de 7 dias e se mais de 10 dias, então eu já encaminharia pelo menos para fazer uma radiografia. Mesmo que não tenha dispneia, mais de 10 dias, eu acho que já deveria fazer uma radiografia, porque é matemático que ele já está, se ele não autolimitou a doença, ele já está na fase inflamatória. O que é que você diria para a população? Qual é o sintoma que o paciente que está em casa deve procurar? Qual é o tempo que ele deve procurar e quais são os sintomas que chama o alerta que isso pode estar evoluindo de uma forma grave e ele procure rapidamente para estabelecer o tratamento precoce e evitar ir para a UTI? Isso, com 3, 4 dias de evolução, se ele não melhorou, muito sintoma digestivo, muita náusea, muito vômito, diarreia, a febre e a tosse. A tosse, não sei nem se eu disse no começo, a tosse também é muito preditiva. Então, principalmente o de digestivo é um sintoma que a gente não levava muito em consideração no começo, mas é um sintoma muito preditivo que isso não vai ser autolimitado. 4 dias já de diarreia já vai. E, sobretudo, a quantidade de dias. Não fique esperando em casa. Também uma coisa interessante do vírus é que a febre normalmente é no período infeccioso. Então, muitas pessoas têm febre 5 dias, a febre passa, continua com a polimialgia e as diarreias, e ele pensa que está melhor do vírus. Mas não é por isso, é porque a febre é no período infeccioso. Quando entra no período inflamatório, nem todos têm febre. Então, não significa remitir a febre, nem se não remite os outros sintomas, tudo vai ao mesmo tempo, menos a tosse. A tosse é o último, como qualquer doença respiratória. Se remite à febre e não cessa os outros sintomas, é porque ele é ao contrário, é porque ele está passando de fase, ele está passando para a fase inflamatória. Então, nem médicos, nem pacientes pensem que não ter febre, parar a febre, é porque parou a evolução do vírus. Uma pergunta de um colega, ele está perguntando, o paciente chega na urgência lá, você fez os exames dele, o hospital tem essa possibilidade de estar com a creatinina de 4. Precisa ajustar as doses da hidroxicloroquina. Esse paciente, na verdade, vai ficar internado, né, com creatinina de 4, é um critério já de internação. Precisaria ajustar essa dose ou pode manter a dose padrão? Esse vai ter que estar, mas esse teria insuficiência renal crônica já? Crônica, vamos supor um renal crônico. Esse que provavelmente esse com coronavírus, esse incluso vai ter que ir para a hemofiltração. Então, realmente a hidroxicloroquina vai ser o menor dos problemas dele. Nesse caso, eu não me lembro agora se tem que ajustar, porque eu não me lembro de ter posto, mas depois eu coloco nos comentários. Provavelmente vai ter que ajustar a dose, botar metade. Tem um estudo francês que fez com a metade da dose de hidroxicloroquina e teve 75% de melhora. Então, provavelmente a gente está dando mais dose do que o que tem que dar. Então, talvez cada 48 horas, a primeira dose completa, obviamente, logo cada 48 horas. E nesse paciente, sim, estaria mais indicado os corticoides que a hidroxicloroquina, por exemplo. Não sei até que ponto a hidroxicloroquina seria útil nesse paciente. Nós não vamos ter disponível no Brasil aqui, para raras exceções, os biológicos, porque são muito caros e não vai estar disponível. Qual é o momento que o médico que está no hospital deve iniciar o corticóide, já que isso é uma opção para melhorar o prognóstico do paciente não ir para a UTI? Qual corticóide usar e dose e quando começar?
A gente usa corticóide sempre que entra na fase inflamatória. O corticóide, o efeito dele é imunomodulador na fase de inflamação. Na fase infecciosa, não. Por exemplo, o tratamento domiciliário não tem nenhuma indicação de dar corticóide oral para ninguém, porque a gente está dando uma fase anterior à inflamação, teoricamente. Então, nesse caso, inclusive, é ruim para o paciente. Tem um malefício para o paciente porque ele está na fase infecciosa ainda. Mas a gente entra quando tem já infiltrado intersticial, reagente de fase aguda e dispneia. A insuficiência respiratória vai ser tratada com corticóide. Muita atenção. A hidroxicloroquina, a gente acha que o efeito dela é maior nos primeiros 10 a 15 dias, mas nenhum protocolo de nenhum hospital espanhol tirou a hidroxicloroquina em nenhum momento do estágio. Se ele chega na fase inflamatória com 20 dias, a gente continua botando, porque a gente tem uma esperança. É uma coisa que não vai fazer mal, então a gente tem uma esperança. Isso também é um ponto positivo, portanto, que aqui a Espanha, quando eu já não digo mais nem eu, porque às vezes a pessoa pensa que é um machismo meu, que as pessoas que viram esses 46 mil pacientes acreditam na cloroquina, porque eu coloco inclusive numa fase que não sabemos se vai ser benéfica. Então, quando tem esse infiltrado, quando tem a insuficiência respiratória, a gente coloca o corticóide. Existem muitas pautas. A teoria é colocar como se for bolos, como se for uma doença autoimune. É tanto que eu não sei se vocês viram algum artigo que tem muitos pacientes que estão tendo púrpura e estão tendo... agora você me foi o nome. Petequias e estão tendo como alterações como se fosse de autoimunidade. Então, se dá nesse momento como pulso, se um paciente é jovem, sem muita comorbilidade, a gente dá 250 o primeiro dia e logo 80 cada 24 ou 40 cada 12. 3 dias, digamos, contando tudo, os 250 mais os 2, no terceiro dia repete o raio-x e vemos se precisa ampliar até 5 dias ou se deixa só 3. E tira direto, porque menos de 5 dias, até 5 dias não precisa fazer pauta descendente. E a pauta descendente não se viu melhoria em jovens. E se é um senhor mais velho, que já pode ter um pouco de DPLC, já pode ter um pouco mais de outras comorbilidades que a gente não sabe, um pulso nele, talvez tenha uma sobreinfecção. Os pacientes mais velhos têm muita sobreinfecção. Então, a gente não quer dar um pulso, a gente dá 80 cada 24 primeiros dias, outros 3 ou por 5 dias, da mesma forma, 40 cada 12. Tem um metilprednisolona, né? Perdona, metilprednisolona. Tem uns senhores mais velhos que têm DPOC, que têm insuficiência cardíaca, que parece que ficam em um platô mais de 5 dias. E a gente não vê muita melhoria nesses primeiros 5 dias. Então, nesses, a gente está deixando o corticóide até os 10 dias sem saber se vai dar resultado ou não, mas por causa desse platô. Talvez pelas comorbilidades, a gente tenha que tratar aí um 50-50. Não esquecer que esses pacientes continuam, os mais velhos continuam sendo DPOC, continuam sendo cardiopatas. Então, alguns descompensam a insuficiência cardíaca. Muitas vezes, eles têm uma melhoria e começam com dispneia paroxística noturna, começa com um infiltrado intersticial, mas já é um pouco diferente do vírico, já tem algum pouco de derrame pleural, principalmente nos que a gente faz na cama, a gente já vê que tem derrame. Nesses, não é que piorou do vírus, é que ele descompensou sua insuficiência cardíaca e precisa do seu diurético. Então, continuam sendo os mesmos pacientes que a gente vê sempre com suas comorbilidades. Tem uma pessoa pedindo que você repetir o corticóide, a dose e o tempo. Desculpa. Nos jovens, que a gente vê que o componente é inflamatório, não tem de sobreinfecção, 250 o primeiro dia, 2 dias 80 cada 24 ou 40 cada 12, repetir o raio-x no terceiro dia e decidir se faz 2 dias mais, o mesmo 80. E nas pessoas um pouco mais velhas, ou com comorbilidade, ou que a gente acha que tem uma sobreinfecção, que a gente tem medo de dar o pulso, 80 cada 24, 40, 3 a 5 dias da mesma maneira. Não tendo diagnóstico por exame de laboratório, algum antiviral associado nessa fase precoce? Para indicar o antiviral, aqui a gente dá Calepra e alguns hospitais dão Remdesivir, mas o Calepra a gente não tem muita certeza. Muitos hospitais tiraram porque ele dá muita diarreia, dá muito efeito secundário, dá muita alteração com as outras medicações. Então, cada vez a gente procura uma desculpa para não dar o antiviral, na verdade.
E a indicação dele seria na primeira semana só, na infecciosa, depois não tem muito sentido, mas a gente dá naquele típico jovem, que não tem nenhum fator de risco, que não tem nenhum problema, porque a tolerância é horrível. E a mínima que a tolerância é ruim, a gente tira. No nosso protocolo, nós deixamos uma opção, né, de fazer Tamiflu aqui, não foi? Em alguns pacientes Ah, que sim, tivessem. desculpa. Tem o antiviral, tem o Tamiflu também. Sim, deixaram aí. Do Tamiflu, eu não posso acrescentar muito, a doutora Lina tem mais que dizer que eu disso. No protocolo se colocou se um pouco se a gente estava em dúvida, não, Isso, diagnóstico. entre dúvida diagnóstica com a influenza. Mas a influenza é mais recortada no tempo, né? Mas no caso, na fase precoce, que é um pouco difícil de diferenciar, se a gente, se puder, colocar o acetamivir. E outra coisa que a gente deixou no protocolo muito claro, que gestante pode tomar e criança idosa de hidroxicloroquina 6,5 miligramas quilo dia. Não é isso? Isso. Com criança, eu não tenho experiência aqui, porque as pediatras, elas me dizem que quase não tem, é tanto que as pediatras estão ajudando a gente para aviar adultos. E nas grávidas, não tem contraindicação, mas eu indicaria que as grávidas entrassem num grupo de risco que sim, que devem ser mais vigiadas. Depende da situação onde estão. Se estão no interior, talvez seja melhor encaminhar para um lugar que possa ser hospitalizada, ou se estiver num lugar de fácil acesso ao hospital e seja uma pessoa mais esclarecida, a gente tem vários tipos de paciente, né? Que possa ser vista de vez em quando, ou cada 2 ou cada 3 dias, poderia ficar em casa, mas realmente tem risco. E a gente, na grávida que a gente teve, a gente também fazia ultrassom cada pouco tempo, cada 3, 4 dias. Agora eu queria que você pontuasse muito bem. Tem muita gente perguntando sobre a dose da heparina. Eu vou falar aqui rapidamente. A heparina a gente deixou 7 dias para todo mundo, 40 miligramas de enoxaparina e 15 dias para os pacientes que têm algum fator de risco a mais. Eu queria que você pontuasse muito bem o que é que nós não podemos errar no Piauí, que vocês erraram, não erraram não, que não conheciam a doença no começo e aprenderam o que é desse aprendizado baseado nesse protocolo que a gente que a gente fez, né, o grupo todo desses médicos. Hoje nós estamos com mais de 130 médicos nesse grupo. O que é que a gente, como, né, viabilizar esse protocolo e convencer os médicos que vale a pena prescrever isso? Não, como sociedade nós erramos mesmo. Não vou falar aqui nada de coisas que eu não posso decidir, mas realmente erramos e tenho que dizer que tem várias demandas circulando aí por homicídio imprudente, tanto por ter atrasado o isolamento por parte do governo, como por, no início de alguns centros médicos, não ter posto tratamento específico com hidroxicloroquina e azitromicina, porque não existe uma evidência A, mas uma pessoa que logo vai mal, ele diz, talvez se eu tivesse tomado, eu teria ido bem. E o fato de eu tomar, é muito difícil de ter uma arritmia maligna e o benefício suposto do tratamento é maior que a probabilidade da arritmia. Então, um falecido, uma família de falecido vai entender muito mais que se colocou o tratamento e foi mal do que não tenha colocado. Então, o isolamento é muito importante. Agora a gente vai começar a tirar o isolamento pouco a pouco, mas é muito importante até porque vocês estão vendo que a gente foi mudando o protocolo e foi melhorando. Realmente a nossa mortalidade maior foi no começo, porque a gente não conhecia a doença, a gente não sabia bem o que é que a gente estava tratando, nem como a gente estava tratando, e realmente os primeiros são os mais mais, que tiver sorte até para adoecer. O fato de saúde de quando tem dispneia. Agora, os pacientes nem foi uma mudança do governo, porque infelizmente quando eu tiver, aí, meu amigo já me disse que não é assim, tratando antes, e realmente a distância média é muito menor, as radiografias melhoram estupendamente. Agora a gente já começou a ver os pacientes que a gente deixou muito melhores, não vão evoluir para fibrose, porque às vezes as pessoas dizem taxa de letalidade, mas não é só a taxa de letalidade, tem que ver a sequela que a doença vai causar também, né? Nesse caso,
provavelmente muitos vão ficar com fibrose e com limitação. Tem pacientes que ficaram com oxigênio domiciliário, talvez pessoas de 40 anos. Então, o isolamento, o tratamento precoce e quando começa outra mudança no nosso paradigma foi quando a gente começou os corticoides, porque como a medicação que a gente tinha para inflamação, tocilizumab, era muito caro, o hospital não dava para todo mundo com insuficiência respiratória, né? Então, a gente tinha a hidroxicloroquina, azitromicina, com ou sem caletra. No começo, entrava na fase inflamatória, a gente aumentava o oxigênio, mas não tinha nada mais para dar. E dava o tocilizumab quando já estava na fase posterior. E os corticoides, o que fez foi a gente cortar essa inflamação no começo e mudou também o paradigma da doença. É incrível que as radiografias melhoram em 24, 36 horas, estão quase limpas, e PCRs que passam de 400 a 30, que isso é inflamatório. Não conheço nada infeccioso que melhore assim. O que é que você diria para os detratores da hidroxicloroquina novamente aqui no Brasil, que existe uma campanha muito forte contra, inclusive aqui no nosso estado, alguns médicos que acham que nós estamos numa aventura científica e que sai irresponsável? Eu não posso dizer que eu tenho certeza do que a gente está fazendo. A minha certeza vem desses 46 mil casos que a gente viu, mais do que realmente do que eu li, porque tantos artigos a favor como contra a hidroxicloroquina são realmente horríveis. E daí não contra, sinceramente, são horríveis. E o que eu diria é que eu agradeceria se tivesse outra solução. Morrer. Nenhum médico quer ver. Vamos ver se com corticoide de intubação. O fato do tratamento precoce é esse, evitar que todos evoluam, mas a gente são pessoas que evoluam que usam o sistema sanitário, o sistema de saúde. Como está seu hospital neste momento? Nesse momento a gente está bastante mais tranquilo. Já consigo dormir 6 horas seguidas sem acordar com pesadelos das pessoas que a gente matou, falando um pouco, sim. Já conversamos entre a gente, já damos até o bom dia, boa tarde, boa noite, vemos um pouco um ou outro. E desde o dia 19 que a gente não passa nenhum paciente para UTI. Então, estamos a que dia, que eu não sei, é quase um mês que não passa nenhum paciente para UTI. E realmente, da enfermaria para UTI é desde o dia 12. Tem 2 que entraram depois, entre 12 e 19, mas que entrou direto de urgência, ou seja, não tem a ver com o nosso tratamento para um paciente que chegou tarde já. E na unidade de semicríticos nossos, que praticamente na UTI a gente tem os que necessitam intubação, na unidade de semicríticos também tem uns 7, 8 dias que a gente não manda ninguém. Marina, vou me permitir falar com uns 4, 5 minutinhos para a gente resumir um pouco do que você apresentou. E para quem quiser esse site, nível A, e infelizmente o estudo Coalizão, que está correndo no Brasil, dos 20 e tantos centros, no Clinical Trials só tem 7 centros que estão recrutando. Talvez os pacientes não estejam aceitando participar do estudo. Amanhã está previsto para começar o Coalizão para doentes já internados, graves, e inclusive intubação é critério. E a gente sabe que a hidroxicloroquina, pelo que foi publicado até agora e pela experiência de vocês, que trataram só 46 mil casos, né, que é muito pouco, né, isso não representa nada. Então, o Coalizão não vai responder a questão que a gente quer. O outro estudo, que está desenhado agora para pacientes ambulatoriais na fase inicial, está previsto para começar amanhã, capitaneado pelo Hospital Oswaldo Cruz e mais uma rede de hospitais, segundo foi divulgado hoje. Esse estudo pode responder a questão
talvez daqui a 2 meses, mas o doente que está com a doença hoje, se você está me dizendo que o 46 mil que vocês estão tratando, que mudou bruscamente o comportamento, depois que corticóide precoce, o ideal é que a gente tivesse imunobiológico, mas nós não temos. Você acha que vai fazer uma grande diferença não ter o imunobiológico? É a seguinte fase depois do corticóide. Então, aí o que vai fazer é que vai passar do corticóide para intubação, para UTI, e aqui também se dá imunoglobulinas depois que os biológicos. Não sei se vai ter imunoglobulinas ou não. É outra opção. Tá certo. Então, o nosso protocolo vai estar no bestmed.com.br, tanto o escrito como a aula na forma de PDF em slide e a aula que a gente gravou sobre o tema. Então, de forma resumida, o objetivo dessa equipe toda aqui do Piauí, que a Marina incansavelmente nos ajudou a distribuir a droga, já um aplicativo que as pessoas vão poder baixar sobre o coronavírus nas lojas, está disponível, os sintomas, e quando acender uma luzinha amarela lá, a equipe será acionada para esse doente receber a medicação. Essa é a ideia e a gente pode pensar, talvez, que a gente consiga evitar a catástrofe. Então, para os colegas médicos que estão aqui, ficou estabelecido que o ideal é começar o tratamento terceiro, quarto dia, no máximo quinto dia. Então, orientar o para o serviço de saúde, não esperar ter dispneia. 3 dias com porque se eu tiver, eu vou tomar. Eu não vou esperar um estudo randomizado que será publicado talvez daqui a 2 meses. Se você está me dizendo que trata mil e está dando certo, eu vou apostar nisso. A heparina, a gente está recomendando que seja também regime ambulatorial. Sugerimos para os gestores aqui do Piauí que consiga enoxaparina e ofereça as 7 seringas para o paciente tomar em casa, ou as 14 se o fator de risco for maior, a julgamento do médico clínico que está na porta. E o Tamiflu naquele paciente que o diagnóstico não está muito claro. Então, essa é a contribuição desse grupo e a gente espera realmente que a gente não colapse o sistema de saúde, porque nós vamos morrer de apendicite, AVC e unha encravada. Eu queria só dizer 2 coisinhas que não são científicas, mas pode ser. Todos meus amigos médicos que tiveram não internar com corticoide endovenoso e ficar em casa de azitromicina, então é melhor. Né? E outra coisa também é o turnover da UTI, porque muitas pessoas fazem tantos leitos de UTI, vamos ter tantas pessoas mais ou menos, então estamos bem. O turnover da UTI é muito lento, é muito baixo. Na Itália, entubados a um leito de UTI para um paciente de 2 meses. Então, não pense que é um seguido do outro, intua e falece no seguinte. Não é assim, diz aqui, 20 dias, a 30 dias, então não sabe os que vão falecer, os que vão se recuperar. Então, não façam os cálculos da UTI, tendo tantos leitos, vou ter tantas pessoas, e isso vai sair bem, porque esse leito vai ficar ocupado um mês. Ok. Marina, mais uma vez, né, nós estamos chegando aqui nos 40 minutos. Né, alguma pessoa está perguntando aqui sobre medicação para o vômito relacionado com a hidroxicloroquina, ou podemos fazer o quê? O primeiro dia eu coloco metoclopramida para todos, cada 8 horas. Certo. E pode ser metoclopramida ou andacentron, o que preferir. E logo eu deixo só se precisa, porque é um pouco para dar também a sensação ao paciente que ele está melhor, porque às vezes interna e tem os efeitos secundários da medicação, né? E ele pensa que tá pior. Tá certo. E me perguntaram aí também dos pacientes com asma, é o mesmo tratamento. Obviamente, nos pacientes com asma e com DPOC, provavelmente a gente tenha que fazer descendente o corticoide, não por fazer descendente, mas porque ele vai necessitar mais de 5 dias pela sua patologia de base, né? Eu fui informado que amanhã o governo do estado começará a divulgar sobre o aplicativo para a população. Coronavírus
o nome ficou coronavírus, acho que Piauí, uma coisa desse tipo. Então, ele vai ser publicado, já está publicado aí nas lojas. Então, Marina, agradeço a você e a todos esses 134 médicos que estão envolvidos nesse grupo do coronavírus no Piauí. Incluído único o que é certo, porque é o certo a fazer. Nós não temos certeza se a hidroxicloroquina realmente vai funcionar, mas pelo seu depoimento, pela ausência de estudos randomizados, não há evidência científica do estudo que a gente gostaria de ter. Não existe. A informação é de quem está no front e que está dando certo, que é a mesma relato que a gente tem ouvido aqui do Brasil, da Prevent Senior, que começou a utilizar, e temos alguns pesquisadores, como o Paulo, uma pessoa que tem defendido isso também. Nossa, está com o nosso papel, vamos sugerir evidências para ajuste, para a gente, como distribuído para todos os médicos do Piauí, através das nossas instituições, o doutor responsável por isso e já está com esses protocolos para distribuir para todos, disponível aqui os médicos, entrem em contato, um eletrocardiograma para o pessoal. Doutor Alexandre Haddad participou disso, mas o doutor Luiz me disse que isso, a Sociedade Brasileira de Piauí toda participou disso. Nós tivemos a ajuda da Sociedade de Reumatologia, através da doutora conosco também numa live, mostrando a segurança da droga, há muito tempo, com a chance da pessoa morrer dela, é muito de casos na literatura. O risco, nesse momento, o nosso inimigo é o vírus. Então, não há motivo para a gente não oferecer para os nossos pacientes aquilo que muitos médicos estão, no Brasil, já tomando profilaticamente, que a gente já sabe. Inclusive, há vários estudos correndo testando já no cenário profilático. Tem muita gente aí dando contra medicações, é o que vem na bula, não lerem a bula, que acontece no mundo real. E no caso de vocês não cardiograma, atende, pois não coloquem. Aumentar, pois deixa só a hidroxicloroquina, que não é uma doença, mas realmente não pacientes com miastenia querem. Estou perguntando se a profilaxia, vários estudos abertos aqui inclusive tem estudo brasileiro já também sobre profilaxia, existe muitos registros no Clinical Trials, não é padrão ainda, mas deve funcionar da mesma forma que funciona com a malária. Quem vai lá para a zona de malária, põe um quinino a cloroquina no bolso e vai tomar, fica tomando em dose profilática. Provavelmente serão estudos positivos, né? Não, com certeza. No nosso caso, a gente não fez profilaxia porque ou é investigacional? Aqui não utiliza, mas realmente não é questão que seja contraindicado, mas é porque NELP, em geral, as pessoas são do povo. Eu não sei muito bem porquê, nem para criança. Sendo é que a vitamina D está indicada um pouco porque eles veem a parte estacional na época do inverno e realmente o que eles dizem é dar vitamina D nos meses antes do inverno, para os pacientes quando estiverem no inverno. Aplica no Brasil primeiro. São viral e algum outro mais, eu não sei se D, né, com os endócrinos, temos um colega aqui, o Dr. Jonas, que é um defensor disso.
literatura são estudos difíceis de serem do ponto de vista metodológico para você responder essas questões. Há essas evidências muito em relação a câncer hoje, diminuição. Mesmo no Nordeste aqui, nós temos vários trabalhos que 60% das pessoas têm uma vitamina D baixa. Alguma de 50 por semana, pelo menos durante esses 2 meses, para melhorar essa questão disso. Mas isso não é Não estanque. sei se em jogo parece ser que em diabéticos e alguma provada em diabético mesmo. Que vale a pena. Não dá muito tempo dessas. E aqui, como aqui não indicam realmente fase da gente resolver isso. O protocolo da Prevent Send, eles colocaram lá opcional fazer 220 miligramas de essas informações e mazinha com o sol, tomar 10 minutos de sol. A gente sabe que a 60 poderia trazer algum benefício em termos, inclusive, de imunidade. Se não então, causa mal, pois não temos nenhuma contraindicação. O de sempre, né? Marina, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Nós vamos deixar a live salva. Entre no bestmed.com.br, que vai estar a aula. Nós vamos tentar fazer um upload dessa live, nós vamos deixar aqui salva. E vai ter também o protocolo lá, e o governo amanhã lança esse aplicativo, que eu acho que será para a população com você. Do sistema de saúde. Nós estamos muito esperançosos que os gestores agora fazer a parte deles. Nada. Realmente eu acho que eu ia e é uma reposição para o que precisa de limites, e já viram que eu não sei nada do problema de dizer não sei, aqui não fazemos, não significa que esteja ruim, não sei. Não tenho nenhuma data, porque pode ser que amanhã a gente mude isso. Na medicina as coisas são assim, o que a gente tem que fazer é o melhor possível com a informação que a gente tem hoje. E a obrigação que a gente tem com o nosso paciente desde o dia que a gente fez o nosso juramento na formatura é de fazer o que é melhor para o paciente com a informação que a gente tem hoje. Não é com a informação que a gente vai ter daqui a 20 anos. Uma honra trabalhar com você. De madrugada, vá descansar. Missão cumprida. Boa noite a todos. Muito obrigado por participarem e coloque a informação para frente. Obrigado a todos. Tchau.